Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 1, dando início a um novo trimestre, o mistério da Santíssima Trindade. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a revelação trinitária no batismo de Jesus. Segundo, a distinção e a unidade das pessoas divinas. Terceiro, a relevância da Trindade para a fé cristã. O nosso textuário se encontra em Mateus capítulo 3, versículo 17, que diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer, palavras do nosso Senhor, falando acerca do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz que a doutrina da Trindade ela é central para a fé cristã. Um só Deus em 3 pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. A palavra-chave é Trindade. Primeiro tópico, a revelação trinitária no batismo de Jesus. Primeiro subtópico, o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Então, Jesus, o Deus encarnado, segundo João capítulo 1, versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, o Deus encarnado, ele desceu as águas do Jordão para poder ser batizado. Mateus capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus a Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Então pode parecer até desnecessário, já que Jesus não era um pecador e o batismo é literalmente para reconhecer que nós somos pecadores. Então Jesus, como não tinha pecado, parece até desnecessário que ele fosse se batizar. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, tá vendo? Por que se batizar se não conheceu o pecado? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então existe um motivo porque Jesus se batizou, para que nós fôssemos justificados através da vida dele. Hebreus capítulo 4, versículo 15 também vai dizer assim: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Porém ele disse: Deixa agora, aqui está falando sobre Jesus, tá? Jesus está dizendo em Mateus capítulo 3, versículo 15. Deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, quando Jesus chegou para ser batizado, João falou assim: eu que preciso ser batizado por ti. Aí qual foi a conversa? Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então Jesus ele veio para cumprir toda a justiça. Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento. Ele não precisava disso. Mateus capítulo 3, versículo 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então confessava os seus pecados, se arrependia dos seus pecados e recebia o batismo. Jesus precisava disso? Jesus não precisava disso, mas para se identificar conosco, ele foi. Então Jesus se associou à condição dos pecadores, dos quais ele veio salvar, que somos eu e você, que somos nós. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Então esse é o início visível da missão messiânica, que culmina onde? Que culmina na cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O segundo subtópico fala sobre a descida do Espírito Santo e a unção para o ministério. Então, logo após Jesus sair das águas, quando ele se levantou das águas, ele viu os céus se abrirem. Mateus capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Por que, Valdecir, você frisou como pomba? Eu frisei porque o Espírito Santo não é uma pomba. Ele desceu em forma corpórea de uma pomba. Ah, mas como que você sabe disso, Valdecir? É só ler Lucas capítulo 3, versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então está escrito aqui, né? E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, ou em ti eu tenho prazer, ou você me dá prazer. Então, se você perceber aqui em Lucas 3, 22, nós vemos aqui o Espírito Santo descendo sobre ele. Ele quem? Sobre Jesus, em forma corpórea de uma pomba, e uma voz ouviu-se do céu dizendo: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então aqui você já vê as 3 pessoas da Trindade, como nós estamos falando desde o princípio aqui.
Então essa manifestação visível, ela indicava ser ele o Messias prometido. Então o Messias já tinha sido anunciado no Antigo Testamento, na palavra de Deus, e agora estava se cumprindo visivelmente para todos, conforme ele havia sido prometido, estava sendo cumprido. Ou seja, Cristo literalmente significa ungido, e ele era ungido por quem? Ungido por Deus, né? Ungido de Deus. Isaías capítulo 11, versículo 2, vai dizer assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí tem o restante do versículo, só temos uma primeira parte aqui. Isaías 42, versículo 1, passando a primeira parte do versículo: pus o meu Espírito sobre ele. Também depois tem um finalzinho do versículo aqui, tá? Só estou frisando as partes que tem a ver com a nossa lição. Então essa unção, ela não deve ser confundida com a adoção do Espírito. Não foi. Então Jesus, ele não passou a ser o Messias naquele instante, ele não foi adotado pelo Espírito naquele instante. Não. Mesmo antes do batismo, ele já era o Filho de Deus, ele já era o Senhor Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ele não é Filho de Deus, ele será chamado Filho de Deus, ou Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Peraí, o Filho de Deus, que é Deus, vai receber o trono de Davi, que é o pai dele. Olha só, então está colocando ele abaixo, ou da descendência, ou da linhagem de Davi. Então a vinda do Espírito sobre Jesus representa a sua unção pública e também sua unção visível, marcando o início do seu ministério aqui na terra, conforme a profecia messiânica. Então, peraí, só para você entender, é o início do ministério de Jesus aqui na terra, porque o ministério de Jesus já havia começado há muitos anos atrás, desde a criação do mundo. Na verdade, antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, Deus já existia. Vou dizer, como é que é isso? Isso aí é uma coisa muito difícil de se explicar e, na verdade, é muito difícil de se entender também, porque a nossa mente finita, ela não consegue entender alguma coisa que não teve princípio e que não vai ter fim. A nossa mente não consegue entender dessa forma, mas fica tranquilo, lá na eternidade nós vamos entender muitas coisas, porque a nossa mente vai ser aberta, a nossa mente não vai ser mais restringida ou restrita como ela é atualmente, tá? Vai abrir a mente, nós vamos ser completamente diferentes. Então a profecia messiânica em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Versículo 2. Estamos falando de Isaías, tá? Que foi escrito bem antes da vinda do Senhor Jesus. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes. Então essa aqui que eu acabei de ler para vocês é a profecia do profeta Isaías lá no Antigo Testamento. Eu não lembro a data de cabeça, 700 anos antes, mais ou menos isso aí aproximadamente, tá? Eu não lembro de cabeça. Mas agora no Novo Testamento, Lucas capítulo 4, versículo 18 até o 21, eu vou ler o 18, vou pular o 20 aqui, o 19, vou ler o 18, 19 e o 21, tá? Parte do 21. Então vamos lá. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Nota que são as mesmas palavras, está citando a profecia de Isaías aqui. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, versículo 19. A proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então aqui são palavras do próprio Senhor Jesus. Jesus é quem está dizendo essas palavras aqui. Aí o versículo 21. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então o próprio Senhor Jesus está dizendo, ele está citando a profecia de Isaías e está dizendo: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Agora vocês podem ver o Messias que foi prometido no Antigo Testamento. Terceiro subtópico, a voz do Pai, a aprovação celestial. Então, por fim, uma voz audível do céu proclama: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Está em Mateus 3,17, está em Lucas 3,22, está em Marcos 1,11 também. Agora, trata-se de uma declaração solene e pública por parte do Pai, que confirma o quê? A identidade messiânica, a identidade do ungido, a identidade do Messias e também a divindade de Jesus, do Cristo, do Messias. Confirma tudo isso. Identidade messiânica e divindade do Senhor Jesus. O Salmo 2, verso 7 diz assim: proclamarei o decreto. O Senhor me disse:
Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Também está em Isaías 42:1, se você quiser confirmar lá, tá? Agora, a voz de Deus no batismo, ela dá autenticidade na missão redentora de Jesus e demonstra também a sua filiação divina, ou seja, que ele é filho de Deus. João capítulo 1, versículo 14, como nós já lemos, vamos tornar a ler agora. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O resumo desse tópico diz que a revelação da Trindade no batismo de Jesus confirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem eternamente e atuam harmoniosamente na obra da redenção, na obra redentora. O segundo tópico fala sobre a distinção e a unidade das pessoas divinas. Distinção e unidade. Então, primeiro subtópico, unidade e distinção pessoal. Então, Deus é uma só essência. Se você pegar a palavra original, é ousia, mas ele subsiste. Então, ele é uma só essência, mas ele subsiste em três pessoas distintas. Se você pegar a palavra original no grego, vai ser hipóstasis. Então, a obra da redenção, ela é trinitária na sua essência. Por exemplo, aqui o Pai. O que o Pai faz? O Pai elege. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. E o Filho, ele executa a obra expiatória. João 3,16. Esse você sabe de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Filho executa. O Pai planeja e elege. O Filho executa a obra expiadora. E o Espírito Santo, aliás, do Filho executar aqui, Hebreus 9:2 ainda também, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, o sangue de Jesus aqui, tá? Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. É para todo sempre, é para toda a eternidade a redenção, a obra expiatória do Senhor Jesus. Aí agora o Espírito Santo. O Espírito, ele aplica os benefícios da salvação. O Espírito dá manutenção na obra de Cristo na terra. Tito capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não é nada que nós fizemos, não. Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, não é nada que nós fazemos. Tudo vem dele, tudo vem por parte dele. E também Romanos 8,16 para complementar. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Nós temos essa certeza. Então a unidade divina, ela não contradiz a Trindade. Unidade e Trindade. A unidade não contradiz a Trindade, mas é, pelo contrário, ela é enriquecida por ela, revelando um Deus que é ao mesmo tempo uno em essência e triuno em pessoa ou em pessoas. Aí entra o segundo subtópico, que fala sobre a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento, ele aponta para uma pluralidade dentro da unidade, plural na unidade. Dá para entender isso aí? Você vai entender daqui a pouquinho. Se você não entendeu até agora, você vai entender ainda. Fica comigo que você vai conseguir entender. Então a pluralidade, o Antigo Testamento, ele aponta para uma pluralidade dentro de uma unidade divina. Então o nome hebraico Elohim, você conhece como Elohim, plural de Eloá, ele é utilizado para designar o único Deus de Israel. Então, peraí, está escrito no plural, mas está falando que é o único Deus de Israel. Olha só, tá vendo que interessante? Talvez isso aí você não sabia, né? Olha o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 1. Isso aí você sabe de cor também, né? No princípio criou Deus. O Deus aqui, a palavra traduzida como Deus para nós aqui, é Elohim. Elohim está no plural. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, essa estrutura gramatical, da forma como nós acabamos de ler aqui, ela é incomum, mas ela reaparece também em outros textos bíblicos. Não é somente aqui, não. Então, foi um erro. Não foi nada de erro, não. Está tudo certinho, tudo no seu devido lugar. Então, Gênesis 1:26. E disse Deus:
façamos, olha só, o próprio Deus está dizendo, façamos, então nós vamos fazer, não é isso? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus, estamos falando da mesma estrutura gramatical em comum, que apareceu lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai aparecendo em outros textos também, tá? Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Ele não fala eis que o homem é como eu, eis que o homem é como um de nós, já está no plural também, tá vendo? Gênesis 11:7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Então na torre de Babel, o próprio Deus desceu e ele falou assim, ó, eia, desçamos, está no plural também, não está? Desçamos e confundamos, nós vamos descer, nós vamos confundir a língua desse povo aqui em Babel, que estão agindo contra nós, não é contra mim, ele está dizendo, é agindo contra nós. Ah, pode ser, mas só em Gênesis? Não, irmão, tem Isaías também, essa mesma estrutura tem Isaías também, e tem outras passagens da Bíblia. Isso aqui só para a gente não ficar falando tudo, que não é, vamos falar só algumas coisas, tá? Mas Isaías 6:8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Não. Quem há de ir por nós? Tá vendo? Também está a mesma estrutura gramatical. Então essas passagens, elas deixam claro, elas deixam evidentes que o monoteísmo, monos de um teísmo de Deus, teós de Deus, tá? Então o único Deus, evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a Trindade. Pelo contrário, admite a pluralidade dentro da divindade ou dentro da unidade. O terceiro subtópico fala sobre a Trindade explicada no Novo Testamento. Então, na fórmula batismal de Mateus 28:19, vai dizer assim, ó, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, são três deuses? Não, é um Deus e são três pessoas. Isso tem que ficar muito claro na sua mente. É um único Deus, mas são três pessoas. Então o substantivo singular nome aqui, da palavra original, é onoma. Ela indica uma só essência. Por isso que fala uma vez só, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele poderia utilizar repetido. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Mas ele fala uma vez só, onoma. Por quê? Porque os três são a mesma essência, seguida por três pessoas distintas. O mesmo ocorre na bênção apostólica. A graça está lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então é um Deus em três pessoas. Então, as Escrituras também afirmam que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Pode ser, onde é que está isso? 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, também fala das três pessoas. Irmãos, tem muitas passagens que falam sobre a Trindade explicitamente. No Antigo Testamento era um pouco mais oculto, implícito, mas no Novo Testamento está muito mais explícito, está muito mais claro para nós. Então aqui a participação das três pessoas divinas na obra da salvação fica muito claro, fica muito evidente, não tem o que ser discutido. Porque não adianta, não inventa coisa não, é só ler o que está escrito e aprender da forma correta. O resumo desse tópico 2 diz que a unidade e a distinção das pessoas divinas mostram que a Trindade não é três deuses, mas um só Deus em essência, revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. O terceiro tópico fala sobre a relevância da Trindade para a fé cristã. Aí entra o primeiro subtópico, desenvolvimento doutrinário da Trindade. Doutrinário é tudo que é objeto de ensino. A doutrina é tudo que é objeto de ensino. E o ensino que nós estamos falando é da palavra de Deus. Nós estamos tratando da palavra de Deus, mas doutrina é objeto de ensino de qualquer coisa, tá bom? Então a doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé, não veio depois, não, pelo contrário, ela emerge das Escrituras com a revelação progressiva do Deus vivo. Pensa bem, desde o início Deus foi se revelando aos poucos, até que vai chegar um dia que vai brilhar, vai ser a luz da aurora, vai amanhecer o dia, vai clarear de tal forma que nós vamos conseguir compreender tudo. Ainda não enxergamos bem, ainda vemos como espelho, ainda vemos um tanto embaçado, não dá para ver 100% ainda, mas Deus vai se revelando aos poucos, até chegar no momento que nós o conheçamos, assim como nós somos conhecidos por Ele. Deuteronômio 6,4 diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí Marcos 12:29 vai ser citada essa passagem do Antigo Testamento, diz assim, Jesus lhes respondeu. Quem respondeu?
Jesus, não foi? Então o próprio Jesus está citando a escritura do Antigo Testamento. O primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único, é o único Senhor, não é não, é o único Senhor. Romanos 1,4 também, olha o que Paulo fala: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Romanos 1,4 também fala sobre a Trindade explicitamente, não tem o que discutir. Então sua plena compreensão ela foi definida nos primeiros séculos da igreja. É lá atrás, não é coisa de agora, não é coisa que surgiu agora. Pensa, Concílio de Nicéia, que foi em 325 depois de Cristo. Ele proclamou que o Filho é da mesma substância do Pai. Homoousias, é da mesma substância do Pai. O Filho é da mesma substância. O Filho não é menor que o Pai, o Filho é da mesma substância do Pai. Agora, o Concílio de Constantinopla, que foi em 381 depois de Cristo, ele completou a formulação trinitária. Até então era duas, não é? Mas ele completou a formulação trinitária ao afirmar que a divindade do Espírito Santo. Então, desde os primeiros séculos, estudiosos da fé têm ensinado a perfeita unidade de Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina, de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, desse modo, Paulo ele ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai por meio do Filho ou em nome do Filho, no poder do Espírito Santo, porque é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Efésios 2:13 e o 18 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. 18, porque por Ele, Jesus, porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Tá vendo? Paulo aqui falando nos Efésios também fala explicitamente das três pessoas. O segundo subtópico aqui fala sobre implicações doutrinárias. Então, a negação da Trindade, ela resultou em heresias. Que heresias são essas? Vou dizer, triteísmo. Olha só, o que é triteísmo? É uma crença em três deuses separados, diferente do que nós estamos ensinando aqui. Ela viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de apenas um único Deus. O próprio Novo Testamento, Paulo vai escrever aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, que existe um só Deus. Também outra heresia aqui, unitarismo, também afirma que o Pai, que somente o Pai é Deus, contrariando as Escrituras que ensinam a divindade do Pai, a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo. Quem está falando aqui o Verbo? O Verbo é o próprio Senhor Jesus, não é? Então no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, Tá difícil de entender? Estava com Deus e era Deus. Aí Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Então ali em João está falando de que Jesus também é Deus. E agora em Atos vai falar do Espírito Santo que também é Deus. Vou dizer, essa eu quero ver. Quer ver? Então olha só. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Grava isso aí, tá? Mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte da herdade. Então aqui está dizendo que Ananias mentiu ao Espírito Santo, certo? Entra o versículo 4 na sequência. Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus, mentistes a Deus. Então está acabando de falar no versículo 3 que Ananias mentiu ao Espírito Santo. No versículo 4 está dizendo que ele mentiu para Deus. Então, o que isso confirma, irmãos? O Espírito Santo é Deus. Então, aí entra uma terceira heresia aqui chamada unicismo, que também é conhecido como modalismo. E ensina que Deus se manifesta de três formas. Se manifesta de três formas sucessivas. Porém, como nós vimos no batismo de Jesus, as três pessoas se manifestaram simultaneamente. Então, o que eles dizem? Eles dizem que uma hora manifesta como Pai, uma hora manifesta como Filho, outra hora manifesta como Espírito Santo. Mas agora, aqui no batismo, vamos ler de novo aqui? Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. E sendo Jesus batizado, Jesus sendo batizado, logo subiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, na mesma atuação, batizado, o Espírito descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então se os três fossem uma pessoa só, então eu ia falar que isso aqui é loucura pura, não é? Porque ele está se batizando, ele está descendo como forma de pomba, e ele está falando lá do céu. Então seria uma loucura, não é? Então são três pessoas realmente.
Agora, lembra de monoteísmo? Monos theos, único Deus, um Deus. O monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. Então a compreensão distorcida dessa doutrina, ela traz sérias implicações para a nossa salvação. Temos que tomar muito cuidado com isso. João 17,3. E a vida eterna é essa: que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a doutrina da Trindade, ela é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela, ou que se revelou. É lógico que ele continua a se revelar ainda. E o resumo desse tópico diz que a doutrina da Trindade, ela é indispensável para a fé cristã, pois revela o Deus que salva e que garante a integridade do Evangelho. A conclusão da nossa lição diz que compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária ou a fidelidade do ensino. Ela protege a integridade da revelação de Deus e ela também sustenta toda a estrutura da salvação. Por isso deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.